Nessa aula nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos de cinemática escalar que nós já estudamos. O estudo dos movimentos geralmente é o ponto de partida para o estudo das ciências da natureza. O estudo dos movimentos chama-se mecânica. A mecânica é o ramo da física destinado ao estudo do movimento dos corpos. E didaticamente, esse estudo é dividido em duas áreas, a cinemática e a dinâmica. A cinemática caracteriza o movimento e a dinâmica investiga as causas do movimento. Então, nesse primeiro momento, tratando da cinemática, nós vamos estudar as qualidades do movimento. Dois conceitos iniciais no estudo dos movimentos são os conceitos de partícula e corpo extenso. Uma partícula, também chamada de ponto material, é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao fenômeno como um todo. Temos aí, nessa primeira figura, um exemplo de uma partícula ou de um ponto material, que seria um veículo trafegando numa rodovia. Se um veículo executa uma viagem de 100 quilômetros, as dimensões do veículo em relação às dimensões da rodovia são insignificantes, de modo que ele pode ser chamado de partícula ou ponto material. Por outro lado, quando um veículo manobra em uma garagem, que é o caso da segunda figura, nós temos que as dimensões da garagem podem ser próximas às dimensões do veículo, e isso implica que o corpo é chamado de corpo extenso. Então, em resumo, uma partícula ou um ponto material é um objeto cujas dimensões são desprezíveis. Por outro lado, um corpo extenso é um corpo que nós devemos considerar as suas dimensões na análise do fenômeno físico. Outros dois conceitos são a posição e a trajetória. A trajetória de um corpo é o caminho que ele percorre. Nessa primeira imagem, a trajetória da bola é uma trajetória curva, que nós chamamos de parábola. E a posição ao longo dessa trajetória pode ser identificada aqui em vários momentos. Quando o menino chuta a bola, nesse outro ponto, nesse e assim por diante. Numa rodovia, no exemplo de um carro numa rodovia, a trajetória ou o caminho que ele segue é a própria rodovia e a posição é identificada pelos marcos quilométricos. Nessa figura nós temos o quilômetro 444 da BR-101. BR-101 é a rodovia, é a nossa trajetória, e o quilômetro indica a posição dentro daquela trajetória. Por fim, nós temos uma terceira figura onde eu tenho um corpo no ponto B, numa posição -2, e ele percorre essa trajetória retilínea até chegar à posição J, identificada por 6 metros. Então aqui nós temos um caminho retilíneo, uma trajetória retilínea, onde essas letras e números identificam a posição. O corpo está na posição -2 e futuramente na posição 6. Quando nós fazemos a análise do movimento de um objeto, nós devemos sempre ter em mente que o movimento é relativo, ou seja, ele depende do referencial que eu adoto para fazer a minha observação. Imaginamos esse primeiro exemplo. Um avião que abandona um míssil. O avião está grifado em preto e o míssil em vermelho. Uma pessoa fora do avião, em solo, acompanha a trajetória do míssil seguindo essa linha pontilhada que nós temos aqui. Um pedaço de parábola. Por outro lado, quem está dentro do avião, ele olha para baixo e sempre vê o míssil. Então, ele percebe o míssil caindo numa trajetória retilínea. Veja, o formato da trajetória
depende diretamente do observador. Para o observador dentro do avião, a trajetória do míssil é retilínea. Por outro lado, para um observador fixo no solo, a trajetória do míssil é curvilínea. No outro exemplo, nós temos também que os conceitos de movimento e repouso são relativos, certo? Então, nós temos um ônibus se movimentando e um observador, a princípio, parado na margem da rodovia. Os passageiros do ônibus percebem a paisagem se movimentando à medida que o ônibus passa. Por outro lado, para quem está do lado de fora do ônibus, quem se move é o próprio ônibus juntamente com os passageiros. Aqui nós temos dois passageiros. Se a gente faz a observação no referencial dos passageiros, nós observamos que tanto a mulher quanto o homem estão em repouso em relação um ao outro, mas não estão em repouso em relação ao observador fixo na margem da rodovia. Feitas essas considerações, nós podemos introduzir o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média é definida pela razão entre a distância total percorrida por um corpo e o tempo total de percurso. Imaginamos nessa primeira figura um corpo que sai da posição A, se move por essa trajetória azul pontilhada até atingir a posição B. Nós vamos chamar de S0 a posição inicial, ou seja, esse ponto aqui onde ele estava. E nós vamos chamar de posição final, SF, a posição que ele atinge futuramente. Nós vamos chamar também de T0 o tempo, onde ele estava aqui, e de TF o tempo final, no qual ele atinge o ponto B. A velocidade escalar média é uma razão, ou seja, uma divisão da distância total percorrida pelo corpo pelo tempo de percurso. A distância final pode ser obtida por uma subtração, a posição final menos a posição inicial. Eu imagino que existem marcações aqui ao longo dessa trajetória e eu posso subtrair a posição final da posição inicial. E com isso eu obtenho distância total percorrida. O mesmo faço para o tempo. O ΔT seria o tempo final menos o tempo inicial. E isso aqui daria para a gente um intervalo de tempo ou tempo total de percurso. E a velocidade nada mais é do que essa divisão aqui, da distância total percorrida por tempo de percurso. Ou escrevendo de uma forma mais compacta, velocidade é ΔS sobre ΔT, distância percorrida por intervalo de tempo. Note que, no Sistema Internacional de Unidades, as posições e as distâncias são dadas em metro e o tempo em segundos. Portanto, a unidade de medida para a velocidade deve ser o metro por segundo. Outro conceito importante é a velocidade escalar instantânea, que, como o nome sugere, é aquela velocidade registrada em determinado instante, que você observa no velocímetro de um carro, por exemplo. Nesse caso, a velocidade instantânea é 120 km por hora, ou pouco mais de 70 milhas por hora. Note que, num instante futuro, o carro pode tanto aumentar a sua velocidade quanto diminuir, mas a velocidade instantânea foca apenas na velocidade daquele determinado instante. Vamos fazer um exemplo. Um veículo executa uma viagem de 80 km em um tempo de 1 hora e 30 minutos, e nós queremos calcular a velocidade média. Para calcular a velocidade média, nós precisamos da distância percorrida e do tempo de percurso. A distância percorrida nós obtemos do problema 80 km.
o tempo de percurso, que é o ΔT, 1 hora e 30 minutos. Só que 30 minutos corresponde a 0,5 horas, ou seja, meia hora. Portanto, o tempo de percurso é de 1,5 horas. Nós fazemos essa divisão de 80 quilômetros por 1 hora e meia. 80 por 1,5 é algo em torno de 53,3 quilômetros por hora. Agora temos um outro exemplo, que é o seguinte: um veículo realiza uma viagem em 3 etapas. Ele percorre 20 quilômetros em 15 minutos, para por um tempo de meia hora e percorre mais 30 quilômetros em 25 minutos. E nós queremos saber qual é o módulo da velocidade escalar em metros por segundo, e não mais em quilômetros por hora. A primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar a distância total percorrida, que eu estou batizando por ΔS. Veja, ele percorre 20 quilômetros, permanece um tempo parado. Quando ele está parado, ele não se desloca, portanto eu coloquei aqui um termo zero, e depois ele percorre outros 30 quilômetros. Como resultado disso, nós temos os 20 quilômetros que ele andou inicialmente, o tempo que ele permaneceu parado, mais o deslocamento final. Portanto, 20 mais 0 mais 30 corresponde a 50 quilômetros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, portanto, 50 quilômetros tem 50.000 metros. Agora nós trabalhamos com o tempo. O tempo de percurso foi 15 minutos no primeiro trecho, ele para por meia hora, e esse tempo que ele permanece parado deve sim entrar no cálculo da velocidade média, portanto, mais 30 minutos, e mais os 25 minutos na terceira etapa. Portanto, 15 mais 30 mais 25, isso dá 70 minutos. Que se você multiplica por 60, você encontra 4.200 segundos. Temos o ΔS, temos o ΔT. O que nós precisamos fazer agora é dividir ΔS por ΔT, ou seja, 50.000 metros por 4.200 segundos. Isso dá 11,9 metros por segundo.